Olá, hoje nós vamos estar falando sobre Cirino. Quem era Cirino? Cirino, ele era um jovem de 25 anos, um rapaz bonito, inteligente, culto para a região ali, era um indivíduo culto, se vestia com aprumo, ele sabia muito bem aonde ele estava pisando, né? E o Cirino, ele ganhava a vida clinicando, embora ele não fosse médico. Ele era um médico prático. Na época, era muito comum essas profissões práticas. Você tinha o dentista prático, o advogado prático, o farmacêutico prático e o médico prático. Nenhum deles havia passado pelos bancos universitários. Nenhum deles havia estudado para exercer aquela profissão. Mas eram pessoas intuitivas, inteligentes, e eram pessoas esforçadas, que de um jeito ou de outro acabavam aprendendo ali um pouco da profissão e exerciam a profissão. Então o Cirino é isso, ele é um médico prático, né? As pessoas chamam ele de doutor, ele não desdiz, né? Mas ele, na verdade, nunca passou por uma universidade, o que era muito frequente na época, era muito aceitável na época, né? O Cirino, ele é um jovem de 25 anos, e o Cirino teve um pai que era um farmacêutico prático, né? Daí talvez tenha vindo até mesmo uma ideia para a sua profissão. O seu pai também não havia passado pelos bancos da universidade. O seu pai havia aprendido também de maneira intuitiva, né? Então pode ser que ele tenha copiado daí. O Cirino, ele vai exercer a profissão, a arte de curar, a arte e a técnica de curar, né? Utilizando alguns conhecimentos que ele tem da medicina oficial, né? Ele usa medicamentos, por exemplo, para tratar a malária, mas ele vai utilizar também muitos elementos da medicina popular, né? Altamente marcada, né? Por um folclore, por uma religiosidade, né? Então o Cirino, ele vai utilizar elementos da medicina oficial, da medicina popular, da poderosa religiosidade da região e também da sua intuição. O Cirino, ele é um cara intuitivo, né? Nesse tipo de atividade, isso é muito importante. Ele é uma pessoa também carismática, o que também é bastante importante numa profissão dessa. E ele está andando lá pelo sertão do Paranaíba, né, lá do sertão do Mato Grosso, ele veio de Ouro Preto, e está andando para lá, e se intitula um grande curador de uma leita, que é a malária, e das feridas brabas, né, envolvendo uma série de doenças que acometiam as pessoas naquele período. E ele está gozando já de um certo conhecimento, é tido como um bom médico, é tido como um bom profissional. Bom, mas como é que foi a vida do Cirino? O Cirino morou com os pais, ele tinha uma ligação mais profunda com a mãe, e ele, criancinha, com 12 anos, ele é mandado até Ouro Preto para morar com um tio. Portanto, ele fica subitamente longe do pai e longe da mãe, né? Para uma criança de 12 anos, isso teve um forte impacto emocional, né, nessa criança. E ele vai morar com um tio que é um sujeito assim, bastante interessante, né? O tio, ele ele tem uma dupla vida, né? O tio é um enganador, né? É uma personagem muito interessante. O autor não se detém muito nessa personagem, mas é uma personagem que valeria ter se detido algumas páginas sobre esse tio do Cirino. O tio do Cirino, ele se apresentava como um indivíduo rico, adepto, convicto da monarquia,
um indivíduo muito sério e um católico fervoroso, né? Quando o tio morre, esse tio que havia sido encarregado de dar uma melhor educação para o filho, de conseguir lançar mão de meios para que ele pudesse almejar um melhor futuro econômico, né? Ter uma melhor posição na sociedade. Quando esse tio morre, vai se descobrir que ele não é nada daquilo que ele apregoava. Ele não tinha dinheiro, ele não era católico, muito pelo contrário, era um ateu admirador do Voltaire, do filósofo Voltaire. Ele não era nada monarquista, era um republicano e adorava a literatura libertina, a literatura erótica. Tinha os livros do Marquês de Sade, as poesias do Bocage. Então, o tio do Cirino, ele tinha uma vida dupla, né? Durante anos ele tinha um excelente relacionamento com os padres, por isso o Cirino começa a estudar na escola lá dos padres. Quer dizer, ele tinha uma vida dupla, era uma pessoa bastante interessante. Então ele vai ser o responsável dos 12 aos 18 anos, quando ele tem 18 anos ele vai morrer, pela educação do Cirino, pela, digamos assim, parte da formação do caráter do Cirino será dada por esse tio. Então nós estamos vendo aí o seguinte, que o pai deve ter dado uma inspiração para o Cirino seguir na profissão de curador, de médico prático, e esse tio deve ter passado também aí para Cirino um certo jogo de cintura na apresentação com as pessoas, de não falar tudo o que sente, de esconder o seu verdadeiro eu, quer dizer, um pouquinho ali de fraude, ali, de engano. Ele deve ter passado isso aí para o Cirino também, né? Quando ele morre, o Cirino fica lascado, porque não tem dinheiro, não tem herança, e aí? O Cirino vai trabalhar onde? Numa farmácia, né? Vai ser balconista numa farmácia. E ali ele vai aprender a mexer com os remédios, vai medicando as pessoas de acordo com as receitas que os médicos vão passando, ele vai aprendendo, a pessoa sente isso, está tomando aquilo, e ele vai aprendendo, vai copiando aquilo e vai aprendendo, torna-se um prático, né? Ele estava estudando a farmácia, o tio tinha arrumado lá para ele fazer a faculdade de farmácia, mas logo ele vai parar, porque não tem dinheiro para pagar. Então ele chega a fazer alguns anos do estudo oficial, não de médico, mas de farmácia. Ele junta esse ensinamento que aprendeu na farmácia, esse ensinamento que aprendeu na faculdade, pouco, mas aprendeu. Esse estímulo paterno, esse estímulo do tio, junta isso, está aí formado o Cirino médico, né? Então ele tem um manual médico, que na época era muito frequente o uso desses manuais, as pessoas tinham em casa, as pessoas de mais posses, né? Porque o livro era caro, então as pessoas de mais posses tinham um manual desses em casa, onde as pessoas tentavam, os poucos que sabiam ler, né, a maioria não sabia ler, via ali no manual o que servia para tratar tal e tal doença, era tal e tal terapêutica, né? Mas um livro obviamente, com muitas falhas, um livro muito impregnado da medicina popular, um livro também impregnado da religiosidade, não era um livro da medicina oficial, né? Não era um livro da medicina oficial. E ele anda com esse manual debaixo do braço, né? Pelo sertão, lá agora no sertão de Santana do Paranaíba, ele está andando por lá. O Cirino, ele é um representante da cidade, ao lado do Maier, do cientista Maier, que nós vamos conhecer mais para frente, nós podemos dizer que os dois são representantes da cidade. O Cirino é um cara de traços mais delicados, ele se veste bem, ele tem boa conversa, ele se dá melhor em lidar com o diferente, com o outro, ele não compartilha das ideias ali do sertão, que uma mulher não precisa aprender a ler, que uma mulher ela é inferior ao homem, assim como Pereira, o pai da inocência, defendia, mas ele não entra em choque, ele sabe que o sertão
tem leis fortes, leis impositivas que não aceitam ser questionadas. Essas leis não aceitam ser questionadas. Então ele sabe disso. Então ele não entra em choque. Ele é um cara que tem um jogo de cintura bastante interessante, que vai permiti-lo, então, entrar na casa das pessoas. São pessoas que pensam diferente dele. Ele não pode chegar na casa de uma pessoa e ficar falando abertamente a sua opinião. Ele tem que ouvir a opinião do dono da casa e ficar muito tranquilo ali, exercer a sua atividade e ir em busca de outro cliente, né? Então ele é um cara assim, culto, nós podemos dizer, ele sabe ler, ele tem algum conhecimento que naquele meio ali faz sim dele um homem culto, né? Um homem culto. Bom, o Cirino está lá no Mato Grosso, no sertão do Mato Grosso, fazendo o quê? Ele está trabalhando para ganhar dinheiro não somente para sobreviver, mas para pagar dívidas de jogo. Cirino gosta de jogar. Cirino gosta da tensão do jogo, do perigo, né? Da emoção do jogo, né? Então o Cirino está ali trabalhando para ganhar dinheiro, para sobreviver, mas para pagar uma dívida alta de jogo que ele contraiu. Então nós temos aí então uma analogia entre jogo e paixão que vale a pena ser feita, né? A paixão vai levar o sujeito a paraísos altamente aprazíveis, mas a paixão também levará o sujeito a terríveis infernos, assim como o jogo, né? Cirino, que está ali para conquistar dinheiro, para ganhar dinheiro, para saldar as dívidas do jogo, ele não sabe ainda, mas ele irá contrair dívidas muito mais valiosas que irão exigir como pagamento a sua própria vida. No próximo vídeo continuaremos com inocência.